preparados para mais uma aula da Escola Dominical? Então, vamos começar? E para a gente começar a nossa aula, vamos fazer primeiro uma oração. Então, junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e repete comigo. Papai do céu, obrigado por esse dia. Abençoa a nossa alma e me ajude a entender tudinho que for explicado. Papai do céu, olha o meu coração. Vê se tem nele algum medo, preocupação, ansiedade e retira. Coloca paz e alegria. Fica comigo. Em nome de Jesus. Amém! Muito bem! E agora? Aonde é que será que está o nosso versículo bíblico de hoje? Você sabe? Não? Está no primeiro livro do Novo Testamento. Isso, Mateus. Vou até pegar minha Bíblia, abrir ela em Mateus, no capítulo 6, e o versículo 34. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Diz assim, olha: não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Vamos repetir? 1, 2, 3. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Hoje, o nosso versículo fala de que Deus cuida de nós em todos os momentos e em todos os dias. Por isso, nós não precisamos ficar preocupados, não precisamos ficar ansiosos e nem com medo, porque Deus está pertinho da gente e Ele nos ajuda. Sabe, tem muita gente que fica preocupado com o que vai comer ou com o que vai vestir. Mas nessa passagem de Mateus 6, fala que Deus cuida tão bem dos pássaros e do lírio do campo. Quem dirá de nós que somos seus filhos? Que nós fomos criados por Deus. Ele cuida de nós e Ele sabe de tudo que a gente precisa. Ai, mas tia, vai ter problema? Vai ter problema. E quanto mais a gente cresce, mais problema tem. Mas Deus está conosco. Deus nos ajuda. Deus nos dá sabedoria para saber o que fazer. E Ele nos guia pelo caminho certo. E qual será que é o título da nossa lição hoje? Hoje é a lição de número 9. E o título dela é Refeições Garantidas. Refeições? O que tem de refeição? Café da manhã, almoço, janta, alguns fazem café da tarde, lanchinho da tarde, lanchinho da manhã, lanchinho da madrugada, não tem? Tem gente que faz, que eu sei. Fala de comida. Então hoje a nossa lição vai falar que Deus preparou, mandou
comida para os israelitas lá no meio do deserto. E agora que nós já oramos e já decoramos o nosso versículo, vamos lembrar sobre o que falou a nossa história domingo passado? Quem aí lembra? Tem um negócio com Mara, a marca. E aí, vocês lembram? Então vamos lá. Os israelitas andaram pelo deserto durante 3 dias e eles sentiram sede. Mas eles estavam em um lugar chamado Mara. E em Mara só tem águas amargas. E água amarga não dá para beber. Então o que aconteceu? Deus realizou um milagre. Transformou as águas de Mara, que eram amargas, em águas doces, boa para beber. Muito bem. E depois disso, eles continuaram andando até chegar num lugar chamado Elim. E lá haviam 10 fontes de água e 70 palmeiras. Então deu para eles descansarem um pouco, né? Mas eles não podiam parar. Eles tinham que continuar a caminhada. Então, hoje, nós vamos ver o que aconteceu depois deles passarem por Mara. Preparados? O povo de Israel continuou caminhando para a terra que Deus havia prometido. Eles saíram de Elim e foram para o deserto de Sim. Esse deserto fica entre Elim e entre o Monte Sinai. Mais pra frente a gente vai aprender mais sobre o Monte Sinai, combinado? Então agora vamos voltar aqui na nossa história de hoje. Bom, os israelitas começaram a andar pelo deserto de Sim. E o que aconteceu? Eles começaram a reclamar. Por quê? Vocês sabem? Os israelitas queriam comer carne, crianças. Carne. E eles chegaram para Arão e para Moisés e falaram assim, olha, era melhor que Deus tivesse nos matado lá no Egito. Lá, pelo menos, a gente podia sentar e comer carne à vontade e outras comidas. Mas vocês nos trouxeram para este deserto para morrermos de fome aqui? O povo, crianças, queria comer carne, queria comer. E eles começaram a reclamar. Eles não lembravam do que Deus tinha feito. Que Deus tirou eles lá do Egito e que Deus tinha transformado as águas de Mara, que eram o quê? Amargas, em água boa para beber. Eles não lembravam mais. Eles só estavam reclamando que eles queriam carne, carne, carne e que eles preferiam morrer lá no Egito, ao invés de chegar na terra que Deus prometeu. Será que Deus fica feliz com isso quando a gente começa a reclamar, reclamar e reclamar? Não fica feliz com nada? Não. Deus não fica feliz com isso. Sabe, crianças, o povo de Israel, os israelitas, precisavam aprender a confiar. Confiar em Deus. Confiar que Deus estava com eles e que Deus sabia que eles estavam com fome e o que eles queriam comer. Eles podiam pedir ao invés de reclamar, não é mesmo? Pedir e reclamar é diferente, não é? Muito bem. Deus sempre nos ajuda, sempre que a gente precisa. Ele não gosta de ver ninguém passando necessidade.
principalmente seu filho. Nós que somos seus filhos. Ele não gosta. E ele vem nos ajudar. Como? Às vezes ele manda um irmão. Um irmão que doa roupas, alimentos. Ou às vezes ele faz um milagre. Que nem aconteceu em Mara. E que nem vai acontecer daqui a pouco na nossa história. Vamos continuar? Deus é tão bom e misericordioso que mesmo com o povo murmurando, reclamando, falou com Moisés. E Deus disse: eu tenho ouvido a reclamação dos israelitas. Diga que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. E eles saberão que eu sou o Senhor. Sou o Deus deles. Forte, né, crianças? Deus estava dizendo que ouviu a reclamação dos israelitas. Mas que Deus iria mandar carne à tarde e alimento de manhã. Preparados para ver o que vai acontecer? Moisés contou para o povo o que Deus havia falado. E à tarde apareceu um bando de codornas que cobriu, crianças, cobriu o acampamento. No meio do deserto, Deus mandou carne, e muita carne, carne à vontade para eles comerem. Mas Deus prometeu outra coisa também, né? Carne e o pão, o alimento. Será que vai acontecer? No dia seguinte, de manhã, o acampamento estava cheio de orvalho, estava coberto. Quando o sol saiu, o orvalho começou a secar. E debaixo do orvalho, por cima da areia do deserto, sabe o que tinha? Tinha uma coisa branquinha. A lição diz que parecia escamas e era muito fininho. E o povo israelita olhou e perguntou: o que é isso? O que era? Moisés disse que era o alimento que Deus prometeu mandar. O pão que Deus havia prometido. E esse alimento eles chamaram de maná. Muito bem. Deus havia cumprido a sua promessa. Ele mandou a carne à tarde e o pão no outro dia de manhã, certo? Mas ele queria testar o povo de Israel para saber se eles realmente confiavam que Deus iria mandar o alimento todos os dias de manhã. Então, Deus deu algumas ordens que eles teriam que seguir. A primeira, eles deveriam pegar apenas o necessário e não deveria guardar o que sobrasse. Então, primeira regra, eles não podiam pegar muito para sobrar. Tinha que pegar o que eles iam comer naquele dia. Segunda regra, o maná que restasse, o que sobrou, iria se estragar quando desobedeciam. Então, se hoje uma família lá do povo de Israel pegou muito, mas tanto alimento, tanto maná, que sobrou por desobediência, porque ele estava preocupado que não teria alimento no outro dia,
iria estragar. Terceiro, no sexto dia, crianças, Deus falou para eles recolherem em dobro. Então, se eles recolhiam um cesto de maná, no sexto dia eles iam recolher 2, porque no sábado não teria maná. Mas e aí? Ia estragar? Não. O maná do sábado, que foi colhido na sexta, não iria estragar. E vocês sabiam, crianças, que depois uma parte do maná foi guardada dentro da Arca da Aliança, para o povo nunca mais se esquecer que Deus havia prometido que no deserto teria comida vinda do céu? Pois é, era para eles não esquecerem que Deus cumpre o que promete, que Deus nos sustenta todos os dias e que a gente não precisa ter medo, nem ficar preocupado. Agora, será que todo mundo obedeceu? Todo mundo pegou o suficiente para um dia? Não, crianças. Teve pessoas que pegaram o suficiente para 2 dias. E nem era sábado. Pegaram muito mais do que precisavam, porque eles estavam preocupados com o dia de amanhã. Eles se pensavam: será que vai ter comida amanhã? Será que vai ter maná? Eu acho que não. Então eu vou pegar hoje mais, né? Para sobrar para amanhã. O que aconteceu com esse maná que sobrou? Estragou. No outro dia, esse maná que sobrou cheirava mal, ó. Tá fedido. E tinha bichos. Isso porque eles desobedeceram a Deus. Eles não confiavam no que Deus havia prometido. Eles ainda tinham muito que aprender. Precisavam aprender a confiar em Deus. E sabe, crianças, durante todo o tempo que eles estiveram no deserto, Deus mandou um maná todos os dias. Deus cuidou deles de forma especial. Não faltou nada. E assim como Deus cuidou dos israelitas lá no passado, Ele cuida de nós hoje. Sabia? Mesmo que a gente passe por problemas, Ele passa juntinho com a gente. Ele nos ajuda. Então, não vamos ficar preocupados com o dia de amanhã, tá bom? Deixa que Deus está cuidando de tudo. A gente só precisa confiar nele e ser obediente. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer o que for melhor para as nossas vidas. Você sabe como é um deserto? É quente durante o dia e muito frio à noite. Tudo é areia e não há vegetação. Onde você pode encontrar alimento no deserto? Os israelitas viajaram pelo deserto e eles estavam quase sem comida. O que você acha que eles fizeram? Deus cuidava bondosamente dos israelitas. Ele tinha enviado uma nuvem para protegê-los do sol quente do deserto. À noite, uma coluna de fogo iluminava o acampamento deles, além de mantê-los quentinhos desse frio terrível. Deus tinha libertado o povo de Israel e destruído seus inimigos no Mar Vermelho. Mas os israelitas estavam começando a ficar irritados. Já fazia 6 semanas que Deus os havia tirado do Egito e a comida estava quase acabando. Vamos voltar para o Egito. Lá tínhamos muito alimento para comer. Aqui neste lugar deserto vamos morrer de fome. Mas com certeza Deus não iria deixá-los morrer de fome. Farei chover pão do céu. Ele estará ali, cobrindo o solo amanhã de manhã.
As pessoas sairão cada dia, juntando um homer para cada uma. Mas não devem guardar nada para o dia seguinte. Vou testá-los para ver se seguem as minhas instruções. E aconteceu como Deus disse. No dia seguinte, o solo estava coberto com finos flocos brancos. As pessoas estavam surpresas. O que será que era aquilo? Este é o pão que Deus prometeu a vocês. Juntem e comam dele hoje. Mas não guardem nada para amanhã, pois ele vai estragar. Então, as pessoas colheram o maná e provaram. Maná significa o que é isso? E ele era doce como mel e havia o suficiente para todos. Mas assim que o sol esquentou, o maná derreteu. Algumas pessoas pegaram mais e outras menos. Mas quando mediram, viram que a medida que Deus havia pedido para pegarem era exatamente o que precisavam para comer no dia. Deus tinha dito, não guardem nada para o dia seguinte. Mas alguns não tinham dado atenção. Na manhã seguinte, o maná guardado estava cheio de bicho e cheirando mal. No 6º dia da semana, a instrução era diferente. Hoje vocês vão pegar a porção em dobro. Amanhã é o sábado do Senhor, dia de descanso. Não cairá nenhum maná pela manhã. Por isso, peguem o suficiente e guardem um pouco para amanhã. A porção dobrada que eles pegaram para o sábado não criou bichos. Mas como assim? Algumas pessoas não acreditaram e saíram no sábado de manhã para pegarem o maná. Tiveram que aprender uma lição de maneira dura. Passaram fome. Como Deus tinha dito, não havia maná no solo na manhã de sábado. E nem haveria nos próximos sábados também. Até quando vocês se recusarão a obedecer às minhas instruções? A história do maná nos ensina 2 coisas. A primeira, assim como os israelitas, nós honramos a Deus quando lhe obedecemos. Seguir suas orientações é um ato de adoração. A segunda lição é: Deus sabe o que é melhor para nós. Seus planos são para o nosso próprio bem. Seguir suas instruções é a única forma de sermos realmente felizes. Levou algum tempo para os israelitas aprenderem que precisavam seguir as instruções de Deus sobre o maná. Mas no final, eles conseguiram e Deus os alimentou por 40 anos no deserto. E essa, crianças, foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido que Deus está com a gente todos os dias. E por isso a gente não precisa ter medo e nem ficar preocupado com o dia de amanhã. Um beijo e até mais. Tchau!